Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. E são muitos que têm essa vocação tão bonita, né, para exercer uma profissão fundamental que não é valorizada como merece, a gente sabe. Vamos falar sobre isso com o Alexandre Garcia, lá em Brasília. E todo mundo precisa de professor, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Ana. Que emoção ouvir esse médico, Sim. né? Olha, ser professor é até a mais importante das profissões. Aliás, não é profissão, né? É missão, que se recebe pela vocação, o dom de ensinar. Dizem que no Japão o único súdito que não se curva para o imperador é o professor, né? Porque o imperador aprendeu a ser imperador com professores. O médico, engenheiro, advogado, contador, vendedor, operador de máquina, motorista, próprio professor, todos aprenderam com professores que mostraram os caminhos, estimularam a curiosidade, indicaram as fontes de conhecimento, impuseram desafios, levantaram dúvidas e interrogações na busca infinda do saber. Se é a mais importante das profissões, também é a mais carregada de responsabilidade ao receber crianças com cérebro ávido de novidades do mundo, né? Quanto cuidado para preencher bem os neurônios que vão formando gerações. Quanta responsabilidade em tempos em que, por falta de tempo, pais transferem para os professores a educação, além do ensino. Professores que são vítimas de agressões físicas, das queixas dos pais, de salários diminutos e também sujeitos às cobranças, quando os índices de aproveitamento escolar mostram o Brasil tão atrasado em relação ao mundo. A propósito, a Argentina, neste ano, vai crescer quase 5 vezes mais que o Brasil, segundo o Banco Mundial acaba de divulgar, né? E estava tão arrasada quanto o Brasil. Se recupera mais rápido, por quê? Porque um mestre-escola, Domingo Faustino Sarmiento, que presidiu a Argentina, fez uma revolução na educação, levando os professores ao primeiro mundo da época. Isso foi há quase 150 anos. E até hoje as consequências permanecem. Pois o Brasil está cheio de sementes dessa mudança que liberta a pessoa e o país. E no dia do professor é dia de lembrar de fertilizar bastante esse tipo de semente. Ana? É isso, Alexandre. Para todos os professores, dia deles no domingo, parabéns e o nosso agradecimento. Até mais. E a gente começa o Bom Dia Brasil de hoje com um alerta da Agência Nacional de Águas, que identificou 25 barragens no país com estruturas comprometidas. Um perigo. Vamos lá para Brasília, então, conversar com o Fábio William. Fábio, bom dia. Quais os problemas encontrados nesse levantamento? Oi, Ana Paula, bom dia para todo mundo aí ligado no Bom Dia Brasil. Olha, são muitos os problemas, viu? Fissuras, deficiências no vertedor, que é por onde a água é escoada, estrutura de concreto deteriorada e até erosões. Um risco para a população. Elas servem para acumular água, mas estão também com um acúmulo de problemas. As barragens que mais preocupam ficam no Nordeste. O estado de conservação delas não está nada bom. E aí o perigo é de rompimento. 10 dessas mais problemáticas ficam no Ceará. Um exemplo é esta, que abastece o município de Baturité. Ela foi classificada com risco por causa de fissuras e deterioração do concreto. Muito em breve estaremos recebendo novo inverno e água. Vai vir um potencial de água para a barragem, o que automaticamente gera um risco. Em Alagoas ficam outras 7 barragens com muitos problemas. O Amorim Neto foi até a barragem de Canoas. Lá a erosão tá que avança. A SEMAR, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, é quem fiscaliza as barragens em Alagoas. Segundo o Departamento de Fiscalização da Secretaria, a usina recebeu um prazo de 6 meses para resolver o problema. Por enquanto, lonas plásticas tentam impedir o avanço da erosão e canos foram instalados provisoriamente por cima do paredão. A Secretaria Estadual disse que não há risco de rompimento de nenhuma das 7 barragens citadas. No Rio Grande do Norte estão 2 com estrutura ruim. O Hugo Andrade mostra uma delas em detalhes.
O concreto da barragem Passagem das Traíras, em São José do Seridó, foi considerado de péssima qualidade. Aqui no açude Gargalheiras, em Acari, um dos mais importantes do estado, foram encontradas trincas no maciço, na estrutura construída. Os técnicos avaliam a possibilidade de rompimento se os problemas não forem resolvidos. Vai ter um prejuízo grande, com certeza, por causa do desperdício da água, né? E a gente já está sofrendo um bocado de ano já por conta da água. Depois que está seco, não vem ninguém aí fazer nada. A parede está aí toda fora, né? Aí era o tempo de fazer uma manutenção. No total, são 25 barragens em situação de alerta máximo. Também fazem parte dessa lista uma em Pernambuco, uma em Rondônia, uma em Roraima, 2 em Tocantins e uma no Paraná. A Agência Nacional de Águas disse que a responsabilidade pela segurança pode ser do dono da terra ou de quem explora a barragem, mas a fiscalização varia. Pode ser, por exemplo, de órgão estadual ou federal. A própria Agência Nacional de Águas é quem fiscaliza 3 da lista das mais problemáticas. Os responsáveis foram advertidos, mas não multados. O relatório mostra também que no orçamento da União do ano passado estavam previstos 116 milhões de reais para conservação e manutenção de barragens, mas só 5% foram de fato usados. Pode impactar as barragens com problemas de empreendedores públicos. Podem ser que não sejam consertadas, né, não sejam reparadas. Qualquer barragem num estado de conservação que não é o adequado, ela pode sim acarretar num acidente. O relatório da Agência Nacional de Águas fala também que o Brasil tem hoje 23 mil barragens, incluindo as de todos os tipos, como as de rejeitos de minérios, as particulares, mas quase a metade não tem autorização para existir. E esse é o cenário do país que viveu há 2 anos a grande tragédia da barragem do Fundão, em Mariana, onde morreram 19 pessoas. Para o especialista da Universidade de Brasília, lei no Brasil para regular o setor existe. O que precisa é fazer valer, principalmente no que diz respeito à segurança, que para ele falta aqui. A própria lei de segurança de barragens estabelece que em cada prefeitura, em cada escritório de defesa civil, deveria haver os manuais de preparação para emergência, como já tem em vários países do mundo, para grandes barragens. Porque na falta do pessoal que opere essas barragens, ou o pessoal da fiscalização que possa alertar a população para um eventual acidente maior, outras pessoas ali da própria localidade, da própria sociedade local, possam operar esse sistema uma vez capacitados para isso. O relatório também mostrou que 80% das barragens ainda não têm classificação de risco. O que não dá, né, Ana Paula, esperar que aconteça ainda uma outra tragédia para realmente se colocar todo o foco em cima disso, que é uma questão também e muito de segurança. Claro, totalmente, Fábio. E lembro que no caso da tragédia de Mariana também havia alertas anteriores de que a barragem não estava nas condições ideais e nada foi feito, né? Esperar que agora providências sejam de fato tomadas. Até já, viu, Fábio? Até. Uma feira em São Paulo traz as novidades para os apaixonados por jogos. É a Brasil Game Show. É um mercado que não para de crescer no mundo todo, são cifras bilionárias. Agora, Rodrigo, viver disso aqui no Brasil ainda não é fácil. Olha, de acordo com quem trabalha com isso, não está fácil não. Mas para essa multidão aí de fãs de games, o que importa é jogar e se atualizar. E a feira é uma oportunidade, porque tem encontros com personalidades do mundo dos jogos, concurso de fantasias e competições. A atiradora mais precisa das telas dos games, conhecida pelos tiros de longa distância, não dava 10 passos sem ser interceptada. Pela fantasia da personagem preferida, a Ingrid não fez conta. Pagou R$800. Eu me sinto outra pessoa poderosa. Jogadores apaixonados é o que a gente mais vê por aqui. Desde criança, cara. É muito gostoso. É algo divertido, você pode jogar com os amigos, é bem dinâmico os videogames. O pessoal não reclama, não? A minha mãe reclama bastante, mas fazer o quê? Jogar é vida. O Bruno vive disso. Era bancário e há 2 anos virou comentarista de campeonato. Comentarista de game ganha bem? Em alguns momentos, sim.
Aí é um trabalho duro, a gente não tem horários. Mas para o time de jogadores profissionais, o palco dos campeonatos traz prestígio, partidas emocionantes e pouca perspectiva. Porque no jogo, por mês, eu consigo ganhar 150 a 200 reais como ajuda de custo. E é um valor muito pequeno, então sem chance. Mesmo assim, tem universitário acampado na feira em busca de espaço no mercado. Futuros programadores, artistas, gráficos e empreendedores que têm 48 horas para desenvolver um jogo que pode ser comercializado. É muito bom, você não se sente trabalhando, você se sente brincando. A parte de você começar a trabalhar, desenvolver jogos, começa a ser muito melhor do que a parte de você jogar um jogo. Não há dúvida de que o Brasil é um grande mercado para a indústria dos games. As últimas pesquisas indicam que temos quase 60 milhões de jogadores conectados à internet. Mas a questão para os profissionais e empreendedores que querem viver disso é que não é tão fácil assim ganhar dinheiro com esse negócio. Os consumidores brasileiros aceitam pagar até R$100 na camiseta de um personagem famoso. Agora, na hora de baixar o jogo no celular, por exemplo, eles não querem gastar muito não. Até $1, $2. Mais que isso, Não compensa, porque tem muito jogo grátis disponível, então não vale a pena. No celular não procuro nem pagar. se tiver que pagar... Não baixo. É uma questão cultural, explica o Vinícius, que produz games no Brasil e lá fora também. Ele diz que nos Estados Unidos é mais fácil vender um jogo se ele custar $1 do que se ele for grátis. Aqui não. E o desafio é fazer dinheiro com os jogos. Dependendo do público, né, eu vou ter uma estratégia diferente. Então, é um jogo de criança, eu não posso ter nada de compra. Então, como é que eu monetizo? Vou monetizar através de propaganda. Ano passado, o mercado de games faturou quase $100 bilhões no mundo todo. Aqui no Brasil, a estimativa foi de uma receita de quase R$4 bilhões. É um mercado que não para de crescer. A gente está ganhando vida e passando de fase. Brasil Game Show reúne 250 empresas, espera receber 300 mil pessoas até domingo. Isso é 10% a mais do que na última edição. Agora, Ana, ganhar dinheiro aí nessa área, ou fazer o negócio vender, não deixa de ser também um grande jogo, como a gente viu na reportagem. É verdade. Um pouco mais difícil esse, né, Rodrigo? Para passar de fase é mais complicado. Lonas plásticas tentam impedir o avanço da erosão e canos foram instalados provisoriamente por cima do paredão. A Secretaria Estadual disse que não há risco de rompimento de nenhuma das 7 barragens citadas. No Rio Grande do Norte estão 2 com estrutura ruim. O Hugo Andrade mostra uma delas em detalhes. O concreto da barragem Passagem das Traíras, em São José do Seridó, foi considerado de péssima qualidade. Aqui no açude Gargalheiras, em Acari, um dos mais importantes do estado, foram encontradas trincas no maciço, na estrutura construída. Os técnicos avaliam a possibilidade de rompimento se os problemas não forem resolvidos. Vai ter um prejuízo grande, com certeza, por causa do desperdício da água, né? E a gente já está sofrendo um bocado de ano já por conta da água. Depois que está seco, não vem ninguém aí fazer nada. A parede está aí toda fora, né? Aí era o tempo de fazer uma manutenção. No total, são 25 barragens em situação de alerta máximo. Também fazem parte dessa lista uma em Pernambuco, uma em Rondônia, uma em Roraima, 2 em Tocantins e uma no Paraná. A Agência Nacional de Águas disse que a responsabilidade pela segurança pode ser do dono da terra ou de quem explora a barragem, mas a fiscalização varia. Pode ser, por exemplo, de órgão estadual ou federal. A própria Agência Nacional de Águas é quem fiscaliza 3 da lista das mais problemáticas. Os responsáveis foram advertidos, mas não multados. O relatório mostra também que no orçamento da União do ano passado estavam previstos R$116 milhões para a conservação e manutenção de barragens, mas só 5% foram de fato usados. Pode impactar as barragens com problemas de empreendedores públicos. Podem ser que não sejam consertadas, né, não sejam reparadas. Qualquer barragem num estado de conservação que não é o adequado, ela pode sim acarretar num acidente. O relatório da Agência Nacional de Águas fala também que o Brasil tem hoje 23 mil barragens, incluindo as de todos os tipos, como as de rejeitos de minérios, as particulares,
mas quase a metade não tem autorização para existir. E esse é o cenário do país que viveu há 2 anos a grande tragédia da barragem do Fundão, em Mariana, onde morreram 19 pessoas. Para o especialista da Universidade de Brasília, lei no Brasil para regular o setor existe. O que precisa é fazer valer, principalmente no que diz respeito à segurança, que para ele falta aqui. A própria lei de segurança de barragens estabelece que em cada prefeitura, em cada escritório de defesa civil, deveria haver os manuais. Os que mais preocupam ficam no Nordeste. O estado de conservação delas não está nada bom. E aí o perigo é de rompimento. 10 dessas mais problemáticas ficam no Ceará. Um exemplo é esta, que abastece o município de Baturité. Ela foi classificada com risco por causa de fissuras e deterioração do concreto. Muito em breve estaremos recebendo novo inverno e água. Vai vir um potencial de água para a barragem, o que automaticamente gera um risco. Em Alagoas ficam outras 7 barragens com muitos problemas. O Amorim Neto foi até a barragem de Canoas. Lá a erosão tá que avança. A SEMAR, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, é quem fiscaliza as barragens em Alagoas. Segundo o Departamento de Fiscalização da Secretaria, a usina recebeu um prazo de 6 meses para resolver o problema. Por enquanto, lonas plásticas tentam impedir o avanço da erosão e canos foram instalados provisoriamente por cima do paredão. A Secretaria Estadual disse que não há risco de rompimento de nenhuma das 7 barragens citadas. No Rio Grande do Norte estão 2 com estrutura ruim. O Hugo Andrade mostra uma delas em detalhes. O concreto da barragem Passagem das Traíras, em São José do Seridó, foi considerado de péssima qualidade. Aqui no açude Gargalheiras, em Acari, um dos mais importantes do estado, foram encontradas trincas no maciço, na estrutura construída. Os técnicos avaliam a possibilidade de rompimento se os problemas não forem resolvidos. Vai ter um prejuízo grande, com certeza, por causa do desperdício da água, né? E a gente já está sofrendo um bocado de ano já por conta da água. Depois que está seco, não vem ninguém aí fazer nada. A parede está aí toda fora, né? Aí era o tempo de fazer uma manutenção. No total, são 25 barragens em situação de alerta máximo. Também fazem parte dessa lista uma em Pernambuco, uma em Rondônia, uma em Roraima, 2 em Tocantins e uma no Paraná. A Agência Nacional de Águas disse que a responsabilidade pela segurança pode ser do dono da terra ou de quem explora a barragem, mas a fiscalização varia. Pode ser, por exemplo, de órgão estadual ou federal. A própria Agência Nacional de Águas é quem fiscaliza 3 da lista das mais problemáticas. Os responsáveis foram advertidos, mas não multados. O relatório mostra também que no orçamento da União do ano passado estavam previstos 116 milhões de reais para conservação e manutenção de barragens, mas só 5% foram de fato usados. Pode impactar as barragens com problemas de empreendedores públicos. Podem ser que não sejam consertadas, né, não sejam reparadas. Qualquer barragem num estado, Parabéns e o nosso agradecimento. Até mais. E a gente começa o Bom Dia Brasil de hoje com um alerta da Agência Nacional de Águas, que identificou 25 barragens no país com estruturas comprometidas. Um perigo. Vamos lá para Brasília, então, conversar com o Fábio William. Fábio, bom dia. Quais os problemas encontrados nesse levantamento? Oi, Ana Paula, bom dia para todo mundo aí ligado no Bom Dia Brasil. Olha, são muitos os problemas, viu? Fissuras, deficiências no vertedor, que é por onde a água é escoada, estrutura de concreto deteriorada e até erosões. Um risco para a população. Elas servem para acumular água, mas estão também com um acúmulo de problemas. As barragens que mais preocupam ficam no Nordeste. O estado de conservação delas não está nada bom. E aí o perigo é de rompimento. 10 dessas mais problemáticas ficam no Ceará. Um exemplo é esta, que abastece o município de Baturité. Ela foi classificada com risco por causa de fissuras e deterioração do concreto. Muito em breve estaremos recebendo novo inverno e água. Vai vir um potencial de água para a barragem, o que automaticamente gera um risco. Em Alagoas ficam outras 7 barragens com muitos problemas.
O Amorim Neto foi até a barragem de Canoas. Lá, a erosão tá que avança. A SEMAR, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, é quem fiscaliza as barragens em Alagoas. Segundo o Departamento de Fiscalização da Secretaria, a usina recebeu um prazo de 6 meses para resolver o problema. Por enquanto, lonas plásticas tentam impedir o avanço da erosão e canos foram instalados provisoriamente por cima do paredão. A Secretaria Estadual disse que não há risco de rompimento de nenhuma das 7 barragens citadas. No Rio Grande do Norte estão 2 com estrutura ruim. O Hugo Andrade mostra uma delas em detalhes. O concreto da barragem Passagem das Traíras, em São José do Seridó, foi considerado de péssima qualidade. Aqui no açude Gargalheiras, em Acari, um dos mais importantes do estado, foram encontradas trincas no maciço, na estrutura construída. Os técnicos avaliam a possibilidade de rompimento se os problemas não forem resolvidos. Vai ter um prejuízo grande, com certeza, por causa do desperdício da água, né? E a gente já está sofrendo um bocado de ano já por conta da água. Depois que está seco, não vem ninguém aí fazer nada. A parede está aí toda fora, né? Aí era o tempo de fazer uma manutenção. No total, são 25 barragens em situação de alerta máximo. Também fazem parte dessa lista uma em Pernambuco, uma em Rondônia, uma em Roraima, 2 em Tocantins e uma no Paraná. A Agência Nacional de Águas disse que a responsabilidade pela segurança pode ser do dono da terra ou de